Fala pessoal, como é que vocês estão? Seu louco da cabeça, tudo bem com vocês? Olha, a gente escreveu. Então vamos lá. Loucura, 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 caldeirão. Então, hoje nós vamos começar com matemática do terceiro ano do ensino médio, iniciando por vetores. Aqui nós temos a Torre de Paris. Na verdade é uma torre direcionando algumas localidades. O que isso tem a ver com vetores? É porque vetores tem tudo a ver com direção. Aí aqui Paris, Berlim, Rio de Janeiro, outras direções também aí. Sydney, Jerusalém, Nova York, por aí vai. Cada coisa dessa é uma direção, é um vetor, certo? Então, como a gente pode observar na imagem, o que são vetores? São objetos que dão ideia de modelar grandezas que tenham uma posição em um relativo ponto, ok? Tem tamanho, tem direção e tem sentido a um relativo ponto. Isso é um vetor, ok? Tá. Como a gente já falou da própria imagem, um vetor é um segmento orientado por um determinado ponto ou por um par ordenado, onde ele tem origem e tem extremidade. Segmento orientado. Então vai ter começo e vai ter fim. Certo? Aqui um exemplo de um vetor. Ok? Graficamente ele vem com essa setinha aí representando. Tá. O que é o comprimento desse vetor? A norma, o tamanho, que eu posso chamar também assim, pode vir módulo, comprimento, norma ou tamanho. Se eu quiser saber o comprimento, se eu quiser saber o módulo, a questão também pode vir, determine o comprimento, a norma, o tamanho do vetor, tudo isso eu quero pedir o módulo. Se eu quero saber essa distância de um ponto ao outro, que é um módulo, aí eu vou utilizar a seguinte fórmula, a notação, que às vezes ela pode vir na notação. Aí eu vou utilizar bem de aprender essa fórmula. A gente vai utilizar uma fórmula, tá? Já a direção é o suporte, é o caminho que o vetor vai seguir, certo? O sentido pode ser para a direita e pode ser para a esquerda. É o lado que ele vai percorrer aquele sentido, aquele caminho. Direção é o caminho que ele vai seguir. O sentido é o lado que ele vai percorrer para seguir aquele caminho, certo? Uma observação: dois segmentos orientados são equipolentes, ou seja, equivalentes, somente se possuir o mesmo módulo. Se ele possuir o mesmo módulo, ele é equivalente ou equipolente. Aqui a gente tem um paralelogramo formado por vetores. Mais para frente a gente vai ver que esse paralelogramo vai me dar a soma dos vetores. E a equivalência, dizer que um vetor é equivalente, significa dizer que ele possui o mesmo segmento orientado, certo? Exemplo aqui. Temos dois vetores equivalentes.
vetor unitário. Se o módulo do vetor der 1 de comprimento, eu digo que ele é unitário, certo? Espaço unidimensional, ou seja, de uma dimensão, é quando o vetor só tem uma dimensão só. Como por exemplo nessa aqui. Bidimensional, ele já vai ter duas direções. Aqui já pode entrar os vetores perpendiculares. Aqui é x e y. O x é a abscissa e o y é a ordenada. Tridimensional, aí eu já tenho o vetor, o espaço, com 3 dimensões. Aí eu vou resolver 2 a 2. Irmã, por que a senhora sabe das coisas? Ah, por quê? Não. Vamos mais. Mas eu gosto de dizer que isso eu sempre tenho, porque eu preciso estar. Por exemplo, aqui, qual o lugar geométrico dos pontos do espaço tal y igual a 2? Aí ele percebeu que está no R3, então a gente sabe que ele é paralelo e vai passar pelo ponto 0, 2, 0. As coordenadas, certo? Mas o que é as coordenadas desse vetor que a gente fala tanto? São as coordenadas do ponto que vai formar aquele vetor. Espera, caiu a internet. Calma. Outra coisa também. Vetor ele pode ter o operador translação, que é aquele operador que vai transportar a posição do espaço para outro, vai transportar a posição do vetor, que é o movimento de translação. Como no exemplo desse vetor aqui, AB fez a diferença, encontramos o vetor. Quando a gente faz a translação do ponto, a gente acha o vetor, tá? Como por exemplo aqui, ele me dá um ponto, 1 e menos 3. Ele está perguntando se é a origem do vetor 5 e 1, qual a extremidade. Aí eu vou fazer a diferença entre os dois. Somando, encontro que é 6 e menos 2, ok? Ponto médio. Ponto médio do vetor é a mesma coisa do centro de massa. Como é que eu encontro o ponto médio? Somo os dois e divido por 2. Aí eu vou ter os pontos médios, certo? Aqui alguns exemplos. Perguntando se é congruente. Se é congruente é a mesma coisa de igual. Ele vai, encontra o vetor e soma os vetores, certo? Deixa eu ver mais. Pronto, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente fala da rotação e do módulo do vetor, beleza? Valeu, até a próxima.